Ok, então, vamos mergulhar nisso. Temos aqui o material que é pura história de fundo para quem curte espada e feitiçaria, né? O História e Aventuras na Era Iboriana. A ideia hoje é meio que destrinchar as eras que formaram esse cenário, que é bem turbulento. Acho que é uma jornada essencial para quem está pensando em criar aventuras nessas terras, sabe? Cheias de perigo, mas também de maravilhas perdidas. Exatamente. Né, o material ele traça um mundo que foi literalmente erguido sobre camadas de civilizações que foram esquecidas. Entender esses cataclismos todos, as migrações, como surgiram os reinos atuais, isso não é só tipo curiosidade histórica, né? É fundamental para sacar as tensões políticas, os cultos antigos e os segredos enterrados que os personagens dos jogadores vão encontrar por aí. É o porquê por trás das ruínas e das rivalidades que a gente vê no jogo. Faz todo sentido. Então, vamos voltar lá atrás, bem antes dos reinos que a gente mais ouve falar na Era dos Aventureiros. Vamos para a Era pré-cataclísmica. Como era esse mundo perdido? Bom, imagina um supercontinente chamado Turiano. Era dominado por uns reinos bem poderosos, tipo Valúzia, famosa pelos seus cultos de serpentes, aliás, e Comória. E também tinha povos que a gente chama de bárbaros. Os Pictos ficavam a oeste, os Atlantes tinham um continente próprio e os Lemurianos viviam em ilhas, mais a leste. Foi uma era de civilizações enormes, vastas, mas que, segundo as fontes que a gente tem, como os cronistas nemédios, que eram os historiadores lá de Nemédia, e cujos relatos, formam boa parte do que a gente sabe, talvez até com um certo viés deles, né? Essa civilização já mostrava sinais de decadência. Isso antes mesmo da Grande Virada. E que virada, hein? O tal do grande cataclismo. Pelo que entendi, não foi só um evento isolado, foi uma remodelação completa do planeta, certo? Exato. Milênios atrás, tudo mudou de figura. Atlântida afundou, Lemúria também, continentes se partiram, vulcões explodiram por toda parte. Foi, assim, uma destruição quase apocalíptica que varreu praticamente toda a civilização turiana do mapa. O ponto-chave aqui não é só a destruição em si, mas como isso meio que zerou o tabuleiro do poder, sabe? Civilizações antigas, talvez até meio complacentes, foram dizimadas. Isso abriu espaço para grupos mais rústicos, mais adaptáveis. É um padrão que a gente vai ver se repetir nessa história. E quem conseguiu sobreviver a esse caos todo? O material diz que os bárbaros se saíram um pouco melhor. Sim. Comparativamente falando. Os Pictos e os Atlantes que sobraram, eles lutaram por novas terras no continente principal que restou. Muitos lemurianos, coitados, fugiram para o leste, mas acabaram caindo em milênios de escravidão sobre uma raça bem antiga e misteriosa. E lá no norte, congelado, tribos humanas bem primitivas, desesperadas por território, entraram num conflito super brutal com os seres chamados Macacos da Neve. A luta pela sobrevivência foi, assim, terrível e moldou demais esses povos. Nossa, e é dessas cinzas todas que começam a surgir os alicerces do mundo que os jogadores vão encontrar, então? Com certeza. 1000 anos depois, mais ou menos, teve um outro cataclismo, um pouco menor, que formou o Mar de Vilayet. Aí as peças começam a se encaixar de verdade. Lá no sul, descendentes daqueles mestres dos lemurianos fogem, conquistam um reino que já existia, um reino pré-humano, e fundam a Estígia. Um lugar de magia antiga, bem sombria, né? Estígia. Sempre sinistra. Exato. Enquanto isso, no norte, aquelas tribos que lutaram no gelo, elas começam a se organizar e a se expandir. Elas honravam o líder antigo, Bori, e por isso ficaram conhecidas como Ibiborianos. São os futuros Ibuborianos. Aqui a coisa acelera. Os Ibuborianos, eles não ficam parados lá no norte, né? Não mesmo. Eles acabam sendo empurrados para sul por um novo poder que surge ali perto, a Hiperbórea. Esse era um reino forjado na luta contra monstros lá no extremo norte. Eles aprenderam a construir fortalezas de pedra e se tornaram um império bem severo, bem duro. E essa pressão da Hiperbórea força a grande migração dos Ibiborianos para as terras centrais e ocidentais do continente.
E eles não encontraram um mapa em branco, imagino. Como foi essa expansão toda? Chegaram e... Não foi um vazio, foi um processo bem complexo de conquista e assimilação. Eles dominaram áreas enormes, né? Subjugando ou absorvendo os povos que já viviam ali. E foi assim que eles fundaram as nações iborianas centrais. A poderosa Aquilônia, a culta Nemédia, a bélica Koth, a rica em ouro Ofir e outras menores também. Mas claro, outros povos também estavam em movimento nessa época. O mundo não parou para eles chegarem. Ah, sim. Agora lembrei. Tem os descendentes dos Gembre, que formam os Amora lá no Nordeste, aquela cidade cheia de ladrões e intrigas que a gente ouve falar. E os Atlantes, que sobreviveram e ficaram mais endurecidos, eles se tornam cimérios, isolados, temidos, nas terras montanhosas do Noroeste. E os Pictos continuam como uma ameaça tribal constante lá no Oeste. E no Sul, claro, a antiga Estígia e os clãs guerreiros de Shem. Que caldeirão! Exato. E ainda falta uma peça crucial no leste. Lembra dos lemurianos que foram escravizados? Lembro sim. Então, os descendentes deles, que agora são chamados de Hircanianos, finalmente conseguem se libertar. E eles cavalgam para o oeste como uma horda gigantesca. Eles conquistam um monte de terras, fundam o Império de Turã e se tornam uma ameaça constante, pressionando as fronteiras orientais dos reinos iborianos. Aquele passado de escravidão deles parece que alimenta uma ambição feroz por conquista. Uau! Então, depois dessas eras todas de caos, migração, conquista, o mapa que o material descreve é esse mosaico super complexo. A gente tem a Aquilônia, talvez o auge do poder iboriano, mas agora sendo governada por um rei cimério, o Conan primeiro. Isso é uma reviravolta e tanto. E contrastando com isso, tem a antiga e misteriosa Estígia lá no sul, com sua magia ancestral. E sempre as ameaças bárbaras, né? Os Pictos a oeste, os próprios cimérios ali perto. Perfeitamente colocado. E essa diversidade toda, essa mistura, é a fonte do conflito que não para, que define a era iboriana. Os reinos iborianos lutam entre si tanto quanto lutam contra os vizinhos não iborianos. Túron pressiona de um lado, os Pictos do outro. A magia antiga da Estígia se choca com o aço dos iborianos. É um mundo que foi forjado na guerra, na sobrevivência e nessa tensão constante entre culturas muito diferentes. Para quem vai jogar, essa é a areia movediça política e cultural onde as aventuras vão acontecer. É o pano de fundo de tudo. Então, resumindo a ópera, o que a gente tira disso tudo? Que a era iboriana não é só um cenário com monstros para matar e tesouros para achar. É um palco onde os ecos de impérios que caíram, migrações forçadas, ódios ancestrais, tudo isso está vivo e pulsando. A história aqui não está só nos livros, está no sangue, está na espada, né? Exato, é isso. O material nos dá um cenário que é vibrante, perigoso e cheio de ganchos para aventuras. Uma reflexão final, talvez, para quem vai se aventurar por esse mundo. Como será que um fragmento esquecido dessas eras passadas pode, de repente, explodir no presente? Imagina encontrar uma ruína pré-cataclísmica numa masmorra, ou um ritual estígio que ecoa práticas de milênios atrás, ou até uma simples rixa entre aldeões que, na verdade, começou numa guerra tribal esquecida. Como isso pode virar o centro de uma aventura inesperada? O passado nunca está morto de verdade na era iboriana. Ele está sempre ali, espreitando em cada sombra.